Boa noite, cursistas do PNAEC 2017. Hoje nós temos a segunda webconferência já planejada e que foi comunicado a vocês. Nós temos duas convidadas especiais. Nós temos a professora Tereza Nico, da Faculdade de Educação, foi nossa coordenadora adjunta em 2016, e já tem uma experiência também com o PNAEC. E, novamente, temos a professora Ludmila, que dará continuidade à fala, nossa coordenadora também adjunta, acho que 2013, 14, 15, 16, de certa forma, pelos formadores. E nós vamos hoje trabalhar com a formação docente e a cultura. E nós vamos passar para as convidadas para que elas possam desenvolver. Logo após, nós teremos um debate que vocês possam encaminhar pelo chat a pergunta e as pessoas que estão presentes também. Mas também sinalizando que a professora Luciene está aqui de novo, conosco também acompanhando, e a professora Rejane estará conosco na próxima, né? Enfim. Vamos passar agora para a professora Tereza, que fará os primeiros 30 a 40 minutos com vocês. Bom, obrigada, Elaine. Boa noite a todos e todas. Os que estão aqui presentes e os que estão a acompanhar-nos online. É com muito prazer que estou aqui, que aceitei o convite da Elaine. E, assim, o que eu gostaria de começar por falar com vocês. Enfim, eu preparei assim, algumas notas, não é propriamente um discurso pronto, não é? Mas algumas notas sobre, por um lado, a questão da cultura, não é? E da relação da cultura com a formação e o conceito de cultura, e, enfim, as várias formas que a gente pode entendê-lo, não é? E relacioná-lo com a formação. Isso seria assim, uma primeira parte da minha apresentação. E depois, numa segunda parte, eu trouxe assim um cunho mais pessoal, um tom mais pessoal, relativamente àquilo que tem sido a minha experiência como formadora de professores, não é? E como professora também, e também um projeto que eu participei em Portugal, projeto de formação continuada de professores, em que algumas questões relacionadas com a arte, com a educação e com a docência estavam no centro do projeto e foram sendo trabalhadas por nós em termos de pesquisa. E então surgiram algumas questões, algumas linhas, algumas possibilidades que eu gostaria, enfim, de colocar aqui e de partilhar com vocês para pensarmos em conjunto esta questão da formação docente e da cultura. Então, eu começaria, quando a Elaine me convidou para estar aqui, falou do tema do encontro hoje, e falou é sobre formação e cultura. E eu pensei, assim, em primeiro lugar, não é, que para mim formação é cultura, não é? Faz parte da cultura, não é? Faz parte da nossa forma de estar no mundo, não é? De habitar o mundo, da forma como e dos mecanismos que nós construímos para viver, não é? E para habitar o mundo e para viver o nosso tempo e o espaço em que habitamos de uma determinada forma, não é? Então, a gente tem um pouco este sentido amplo da cultura, onde eu insiro a ideia e integro a ideia de formação, não é? Formação é cultura, não é? Portanto, falar em formação e cultura, a gente às vezes pode parecer que estamos a separar uma coisa da outra, não é? Que tem a formação e que tem uma cultura. Eu acho, e já vou tentar chegar lá, porque a gente às vezes fica num sentido um pouco restrito, não é? Do que é cultura e do que é esse entendimento de cultura. Então, e com que a gente normalmente trabalha. Então, nesse sentido, entender a formação como cultura, não é? Como prática cultural, como fazendo parte dessa forma de estar no mundo, implica a gente entender a formação numa perspectiva ética, não é? E existencial, de certa forma, porque tem que ver com isso, não é? Com uma certa forma de nos conduzirmos, não é? E de habitarmos o mundo que remete
para a nossa relação com esse mesmo mundo que a gente habita, não é? Para o lugar onde a gente habita, para a relação com o outro, não é? A relação com determinadas manifestações da nossa sociedade que a gente foi, e determinadas construções humanas com as quais a gente vai convivendo, não é? E nesse sentido, isso seria um sentido amplo, não é? E entender a cultura nesse sentido amplo é colocá-la nessa relação com o mundo. E eu sempre, quando penso nesta questão, eu penso muito na perspectiva da Hannah Arendt, quando ela fala que a educação é o ponto em que nós decidimos se amamos suficientemente o mundo para assumir responsabilidade por ele. E, portanto, ela coloca, e eu acho... Hannah Arendt. Ok. O meu... Ludmila vai traduzindo aqui o meu sotaque. Não, mas é que os nomes próprios, né, têm pronúncias às vezes que as pessoas podem não saber. E o sotaque português de Portugal às vezes é bem rápido, não é? Por isso Ludmila me avise também se eu falar muito rápido. Não, obrigada. E nesse sentido, não é? A questão da formação, a questão da educação implica então sempre uma relação com o mundo, uma relação com o outro, e implica essa tensão, não é? Entre aquilo que é o mundo, não é? Que já existe, não é? Que é velho, não é? Não era usar essa expressão, não é um mundo que já é demasiado velho, e a novidade, não é? Que são as crianças, que são aqueles que chegam de novo ao mundo e que, por um lado, precisam, não é, conhecê-lo, se relacionar com ele, não é? E daí a educação tem um papel importante, e ao mesmo tempo são aqueles que vão transformá-lo, não é? E então a educação fica sempre nesta tensão, não é, entre o mundo velho, não é, e o novo, não é, que são as crianças que trazem essa novidade, não é? E por isso, muitas vezes, a questão, quando a gente pensa na escola, não é? E quando a gente pensa no papel do professor, não é? Essa tensão e essa contradição está presente. Porquê? Porque há sempre essa tensão, não é? Entre um certo conservadorismo, não é? Que qualquer instituição enfim, a função que a gente desempenha na instituição implica, e uma certa necessidade de renovação, não é? Do mundo e de renovação das instituições e de renovação, inclusive, do papel, não é? Do professor e, consequentemente, da sua formação, que, por vezes, de alguma forma, entram em tensão e em conflito, e a gente nem sempre sabe como é que resolver, se é que essa tensão se resolve, ou melhor, como construir a partir dessa tensão. E nesse sentido, eu acho que é interessante pensar a docência, pensar a formação a partir dessa relação com o mundo, precisamente porque nós, como professores, não é? Construímos a nossa ação, não é? A partir da relação que nós estabelecemos com o mundo e com os outros, não é? E não é possível pensá-la a partir disso. E nesse sentido amplo, não é? Ainda de cultura e pensada numa certa relação com o mundo e numa certa forma de habitar o mundo, eu pensei também no que o Jorge La Rosa fala, quando ele fala de uma vida pedagógica. E ele contrapõe um pouco essa ideia de vida pedagógica à ideia, enfim, que a gente tem normalmente da pedagogia, à ideia que a gente tem da formação, e à ideia que a gente tem da docência. E ele coloca a questão da vida pedagógica precisamente numa atividade incrustada numa forma de habitar, de pensar a educação e os dispositivos educativos, e as práticas educativas e as experiências educativas, e as diferentes tarefas de formação de educadores. Portanto, nesse sentido, a pedagogia é uma forma de vida, no sentido de ser uma forma de habitar a educação.
não é? Portanto, aqui um paralelismo com a perspectiva da Hannah Arendt, não é? Da cultura e da educação, uma forma de nos relacionarmos com o mundo, e que o Jorge de la Rosa, de alguma forma, traz para a questão da pedagogia, não é? Da pedagogia como uma forma de habitar a educação, não é? De uma forma de nos conduzirmos no campo educativo, de pensar a educação, de estar no mundo da educação e de exercer as tarefas educativas. Portanto, esta questão coloca, não é, a questão da formação, a questão da docência, não meramente como uma questão técnica, não é? Não meramente como uma questão de exercer uma determinada profissão, mas, digamos, quando a gente pensa, não é, no exercício da docência, quando a gente pensa na formação docentes e na profissão docentes, ela implica alguma coisa que vai para além da própria profissão, não é? Que vai para além da própria ideia de formação entendida no sentido estrito, mas remete para um modo de vida, não é? E nesse sentido, esse modo de vida implica uma certa relação com a cultura, não é? Implica uma certa relação com o mundo, no qual a gente deve ou liga, não é, várias dimensões da nossa vida e da nossa relação com o mundo e com os outros. Então, neste sentido amplo, não é, e eu remetendo um pouco para esta questão da formação e da vida pedagógica, não é? E da relação com essa ideia de cultura no sentido amplo, aí eu vou remeter um pouco para ao que tem sido a minha experiência e a minha reflexão sobre o que é a relação do professor com a cultura, não é? E a relação, a forma como, na nossa docência, não é? E eu falo na nossa, mas enfim, referindo-me um pouco à minha experiência, principalmente, como eu vejo a minha relação com a cultura, não é? E como ela aparece, não é, na minha docência. Nesse sentido, a ideia de cultura, não é, entendida nesse sentido, faz com que o que eu trago, não é, para as minhas aulas, o que eu trago para os meus alunos, o que eu trago para a formação dos professores, seja precisamente uma certa forma de apresentar o mundo, não é? Uma certa forma de colocar em cima da mesa algumas questões que eu acho que são importantes e que são interessantes e que faz sentido partilhar, porque fazem parte dessa construção do mundo comum, não é? E essas questões, e que vão para além de uma lógica, digamos, disciplinar, não é? Ou que de alguma forma tem a ver com, obviamente, com a área e com as disciplinas que eu leciono, mas que vão para além delas, no sentido em que estão relacionadas com o mundo e nesse aspecto, tanto a questão dos conteúdos, dos conhecimentos, as questões didáticas, estão relacionadas com questões que são questões existenciais, não é? Ou seja, das coisas que eu me interesso, das coisas que eu leio, das coisas que eu vejo, das coisas que eu faço, das coisas que me preocupam, não é? E eu acho que isso é um pouco o que nós, enfim, como professores fazemos, que é colocar em cima da mesa algumas coisas que nós entendemos que são importantes e que entendemos que devem ser partilhadas, não é? E postas em comum, não é? Isto para chegar onde, não é? É esse conceito um pouco talvez mais restrito de cultura, não é? Que eu deixei de lado, mas que quero agora pegar, que nós temos, que usamos muitas vezes comumente, não é? E que ligamos, enfim, a determinadas expressões, como as expressões artísticas, não é? Que nós entendemos que são mais representativas ou que têm uma relevância maior relativamente àquilo que é a nossa cultura e àquilo que é a nossa forma
de habitarmos o mundo, inclusive de nos identificarmos, não é? Como cultura, como sociedade, etc. E nesse sentido mais restrito, não é? E que, enfim, eu acho muitas vezes que a gente hierarquiza um pouco, não é? Relativamente a outras formas e outras expressões, não é? Também tem essa questão da alta cultura e da baixa cultura, que eu acho que a gente pode questionar. Mas, enfim, trazendo para aqui um pouco essa ideia, não é? De como é que a arte, que é aí que um pouco que eu quero colocar a questão, como é que a arte vem para a escola, não é? Vem para a educação, vem para a sala de aula, e como é que a gente relaciona, não é? Se relaciona, não é? Porque eu acho que, em primeiro lugar, a questão da cultura tem a ver com a questão de uma certa que a gente traz, não é? Como professores para a sala de aula, tem a ver também com uma certa relação que a gente tem com essa própria cultura, não é? E não acontece à margem disso. E como é que essa relação que a gente tem, ela vem, não é? Para as nossas práticas docentes, não é? Ela vem para o nosso papel como formadores e para a formação dos professores. Como é que isso, de alguma forma, está ligado com tudo, não é? E como é que a gente traz essas expressões, não é? Culturais para pensar, para transformar, para alimentar a nossa docência e como é que a gente trabalha com elas. E, voltando ao Jorge La Rosa, ele fala, num determinado momento, ainda a propósito, não é? Nesse mesmo texto, sobre a vida pedagógica, ele diz o seguinte: se queremos que o pensamento sobre a educação é também uma questão de expressão, nós devemos aprender do cinema, da literatura, das artes visuais, das artes cênicas, etc. Não utilizar as artes, mas aprender das artes. Não apenas das suas gramáticas, mas também dos seus silêncios. Não só dos seus produtos, mas também dos seus métodos, dos seus procedimentos. Não apenas das suas obras, mas também dos seus modos de exposição. Ou de publicação, e da forma como eles procuram a relação com o público e com a esfera pública. Não se trata de imitar as artes, mas de nos deixar inspirar por elas. Procurar uma forma intensa de escrever, não apenas de forma argumentativa, orientada, a ter razão ou a dar razões, de uma leitura intensa ou intensiva, e não somente de uma leitura que está de acordo ou que não está. Não renunciar a inventar, a produzir, como dizia Foucault, ficções com efeitos de verdades. E, sobretudo, que a expressão seja, simultaneamente, uma problematização da expressão, uma interrogação das formas de expressão. E eu penso que quando eu acho interessante isto que o Jorge La Rosa traz, porque ele traz também para a educação uma outra forma, não é, de pensar a relação com a arte e a relação com a cultura, e como é que ela pode, não é, como uma determinada expressão da nossa relação com o mundo, não é, na nossa forma de estar no mundo, trazer alguns aspectos importantes para a educação e para a docência, não no sentido mais tradicional, eu acho, de vamos trazer a arte como conteúdo, não é? E trabalhá-la como se ela tivesse assim uma existência como objeto quase, não é? Mas trazer a arte como alguma coisa que produz alguma transformação na nossa forma de estar e de ser e de nos relacionarmos com o mundo, não é? Eu sempre pensei nesta questão, um pouco, mais uma vez, a partir da minha experiência, porque para mim nunca fez muita diferença se, enfim, aquilo que eu gosto na arte, não é? Como leitora, não é? Na literatura, no cinema, eu sempre tentei trazer para a sala de aula como uma extensão daquilo que eu sou como professora, não é? Como uma extensão daquilo
como fazendo parte da minha formação, não é? Como fazendo parte da minha forma de ser e de estar no mundo, não é? Então, eu sempre pensei, não é, que no fundo, que a gente fica assim um pouco compartimentando as coisas, não é? Às vezes, enfim, por necessidade analítica e operativa e tudo mais, mas, na verdade, elas não estão separadas. Não é? Eu acho que é um pouco o que o Jorge La Rosa fala na questão da vida pedagógica. Não é? É que não se limita a uma questão da formação, não é? A uma questão da profissão, mas a uma questão de uma certa forma de vida, de uma certa forma de estar no mundo, que vem com a gente para a sala de aula. Não é? Por isso, eu entendo que para ser professor a gente precisa de se interessar pelo mundo, não é? Precisa de ter esse amor pelo mundo, no fundo, que eu acho que a Hannah Arendt fala, e que vem com essas coisas que a gente gosta, com os nossos interesses, não é? Com os filmes que a gente vê, com os livros que a gente lê, com enfim, o teatro, a dança, ou qualquer forma de expressão cultural, o samba, mesmo, enfim, aquilo que se chama normalmente a cultura popular, não é? Para fazer mais uma distinção que a gente faz, não é? Mas que vêm para as nossas práticas e que vêm para a nossa docência, e que devem estar na formação, não é? E que a gente deve ser alguma coisa que não é compartimentável, não é? Por isso, isto também para dizer, não é? Que tanto no que diz respeito à questão do ensino das artes, não é? Como no que diz respeito, em particular, como no que diz respeito à questão da docência de uma forma geral, ela não pode ser reduzida a uma questão técnica, não é? Por isso, trazer a cultura para a docência, eu penso que tem que ser vista numa outra perspectiva, que é precisamente essa ideia, não é, da existencial, não é, e da partilha do mundo comum, não é, como parte do mundo e como parte da forma como a gente se relaciona com o mundo e como o coloca em comum. Então, eu sempre trago, enfim, para as minhas aulas e como formadora aqui na Faculdade de Educação, muitas experiências que para mim são experiências formativas, não é? Embora talvez não no sentido tradicional, e que para mim fazem parte do ser professor, não é? Os filmes que eu vejo no cinema, não é? Eu sou uma espectadora apaixonada de cinema. Os livros que eu leio, não é? Da literatura e os autores que eu gosto e que frequento, os passeios que eu dou, as viagens que eu faço, enfim, a minha questão sempre é um pouco como é que eu trago, não é? Esse meu interesse pelo mundo e essa minha forma de estar no mundo para aquilo que eu faço, não é? E para aquilo que eu faço com os meus alunos e na formação dos professores. Porque eu penso que essas outras linguagens, essas diversas formas de expressão transformam, não é? Provocam algumas, enfim, interrupções, algumas perturbações naquilo que são certos modos mais naturalizados de a gente agir e mais automatizados, de a gente ser professor, não é? De a gente fazer a nossa, exercer a nossa profissão, não é? E a nossa função. Por isso, enfim, eu penso que a questão da cultura, mais do que uma questão técnica ou enfim, de conteúdo, é uma questão vital, não é? É uma questão que deve ser integrada, não é? De uma forma, eu diria pedagógica, no sentido dessa vida pedagógica que o Jorge La Rosa fala nas nossas práticas e que, enfim, eu tento integrar nas minhas. Eu não sei se estou falando muito rápido. Tá? Bom, eu tento, mas às vezes a gente se entusiasma, não é, com o discurso. Nem sei como, enfim, se o tempo já ocupei muito tempo.
Faltam 10 minutinhos? Faltam 10. Bom, então, enfim, para enquadrar um pouco estas questões, enfim, este enquadramento, digamos, mais geral, eu trouxe para aqui, para partilhar um pouco com vocês a minha experiência também de pesquisa e de participação num projeto de formação continuada de professores, que eu, enfim, acompanhei lá em Portugal, antes de vir para o Rio, para a Faculdade de Educação da UFRJ, que era precisamente um projeto de formação continuada que pretendia colocar nas escolas, o projeto chamava-se 10 vezes 10, ou seja, que era 10 artistas para 10 professores, e o projeto colocava os professores a trabalhar, um par professor-artista, a trabalharem nas escolas. Eram professores do ensino médio, de várias áreas disciplinares, da língua portuguesa, da matemática, das ciências naturais, da filosofia, enfim, professores de diferentes áreas, a trabalhar com um artista, também de diferentes áreas. Você tinha pares de artista, um artista, desculpem, tinha artistas da área do teatro, artistas plásticos, não é? Outros da literatura, do cinema. Então, tinha não só várias áreas, não é? O trabalho, professores de várias áreas disciplinares, como artistas de várias expressões, de várias áreas. Portanto, a ideia era que o projeto tinha várias fases, não é? Uma primeira fase era uma residência artística, assim, uma primeira encontro, o primeiro contacto entre professores e artistas, que era uma espécie de um momento em que eles se conheciam, não é? Os professores e os artistas, e em que começavam, enfim, a pensar no trabalho que iam fazer, e era em formato de residência artística, não é? Em que eles ficavam na Fundação Calouste Gulbenkian, que foi a fundação que enfim, impulsionou e criou este projeto de formação continuada. Ficavam uma semana em residência lá na Fundação, e depois, a partir daí, eles tinha mais um período, depois começavam a preparar quais eram, enfim, a proposta de intervenção, não é? E de trabalho que iam levar para as escolas, e depois tinham uma parte final, não é? Que era o trabalho propriamente dito nas escolas, dos artistas com os professores, e bom, a parte final, que era uma aula pública, em que, lá no auditório da Fundação Gulbenkian, não é? Que é uma instituição cultural portuguesa, que apresentavam para o público enfim, o resultado desse trabalho, não é? Os artistas, os professores e os alunos. Que era sempre um momento muito interessante. Enfim, nós fomos convidados, eu e outros colegas do Centro de Pesquisa onde eu trabalhava, a fazer pesquisa sobre esse projeto. Enfim, houve algumas questões, alguns aspectos muito interessantes dessa parceria, digamos, de trabalho entre artistas e professores no âmbito desse projeto. E uma das questões foi precisamente essa ideia, essa questão do trabalho em parceria, e do que isso permitiu fazer, aos professores e aos artistas fazer, e em parceria, não entre, enfim, dois professores ou duas pessoas com a mesma formação e o mesmo percurso, não é? Ou percursos idênticos, mas de pessoas que que trabalhavam em áreas muito distintas e com linguagens também muito distintas. Não é? E essa foi uma das questões interessantes do projeto, que nos fez pensar, e enfim, nós entrevistámos os professores participantes,
os artistas, e que nos fez pensar, efetivamente, o que é que a linguagem, não é? Esse contacto entre as linguagens da arte e da pedagogia trazia para a prática docente, não é? Trazia para os professores. E algumas das questões, das coisas que os professores falaram, como um dos aspectos mais interessantes do projeto, que era precisamente essa parceria, não é? Era precisamente como é que essa troca de linguagem, como é que trazer essas linguagens artísticas para a escola e para disciplinas onde elas não são muito comuns, não é? Na matemática, na língua portuguesa, ajudava os professores, não é? E lhes permitia pensar outras formas de trabalhar na sala de aula, não é? Com o corpo, por exemplo, não é? De usar o corpo na sala de aula, não é? Tinha alguns artistas da dança, em disciplinas como a matemática, ou a língua portuguesa, não é? Ou a filosofia, ou as ciências, e como é que isso, de repente, o corpo estava presente de uma forma diferente daquela que tinha estado até aí, ou que os professores normalmente enfim, usavam, não é? Como é que as linguagens do corpo, não é? E o trabalho sobre o corpo mudava, trazia alguns aspectos importantes e algumas estratégias importantes para a sala de aula, não é? Outras questões que vinham, não é? De alguns jogos, das cartografias, dos diários e das poesias, que vieram para a sala de aula e também permitiram outra coisa que eu acho que é muito interessante do ponto de vista dessa ideia, não é, do professor e do papel do professor e dessa parceria do professor com o artista, que era, os professores sentiram de repente que recuperaram uma certa ideia de autoria, que parecia estar afastada, não é? Parecia estar ausente da forma como eles entendiam a sua prática, não é? Ou seja, eles sentiram que de alguma forma esta experiência, a própria ideia da autoria, que é muito marcante, não é? No campo das artes, não é? A ideia do autor, da marca autoral, da criatividade, da criação, vinha para a prática docente, não é? E os professores sentiam que recuperaram para a sua prática essa ideia da autoria, porque eles estavam a pensar estratégias, não é? Estavam a pensar propostas de atividades diferentes daquelas que eles tinham, que eles faziam habitualmente, não é? E diferentes daquelas que eram mais comuns e que juntavam, não é? Que permitiam um encontro entre aquilo que era a linguagem artística e as linguagens da pedagogia. E, portanto, essa ideia da autoria foi uma questão muito forte e muito referida pelos professores como marcantes relativamente às suas experiências. E, de facto, eles inventaram, não é? De certa forma, eu acho que a ideia de invenção é interessante, a gente pode trazer para aqui. Inventaram muitas estratégias, não é? Eu nem sei se, enfim, eu tenho alguma dificuldade em chamar de estratégias, porque, enfim, a gente entra aí numa discussão, enfim, da didática, que talvez, que eu acho que não faz sentido entrar. Mas uma coisa que chamaram, não é? No próprio projeto, houve uma designação nova que surgiu relativamente àquilo que eram as atividades ou propostas pelos professores e pelos artistas, que era o que eles chamaram de micropedagogias. Eu confesso que eu nunca gostei muito do nome, tive algumas reticências, não é? Mas gostei da forma como eles descreviam essas micropedagogias. Eles descreviam como gestos, não é? Como pequenos gestos que interrompiam uma certa lógica e uma certa formatação e formalização já instalada na sala de aula, não é? E, portanto, nesse sentido, traziam alguma coisa de novo, não é? Permitiam criar outras dinâmicas dentro da sala e outras formas de tratar determinados conteúdos, determinadas questões. E então, essas micropedagogias, eu gostei principalmente da forma como eles as definiram, não é? Como pequenos gestos, não é? Que de repente instalam ali uma outra forma de fazer, uma outra forma de estar, uma outra forma de colocar, não é, em comum determinadas questões, determinadas matérias e determinados conteúdos.
Portanto, foram criados, inclusive, enfim, eu tenho aqui comigo, eu não sei se dá para ver, este livro que foi publicado no âmbito do projeto, que se chama Ensaios entre Arte e Educação, enfim, passa publicidades, tem algumas questões, não é? Tem testemunhos, tanto dos professores, como dos artistas, como dos alunos, da própria equipe que coordenou o projeto e, enfim, e nossa, da equipe que fez a pesquisa sobre o projeto, mas onde estão estas tais das micropedagogias? Já estou a terminar rapidinho. Portanto, ele está disponível online. Eu posso passar para a Elaine depois o... Não sei se... Inclusive, enfim, tem dois lados, não é? Ele assim... Eu posso depois trazer mais para distribuir. Mas ele está disponível online. Eu depois posso passar o link para a Elaine, para passar para vocês. E então, foi uma experiência muito rica nesse sentido e que eu penso que, de certa forma, criou um espaço de experimentação, não é? Onde a arte e as linguagens artísticas trouxeram alguma coisa, não é? Para a docência, que permitiu aos professores, não é? Pensar a sua prática de uma outra forma, pensar outras possibilidades, não é? E houve, não é só a questão do que a arte traz para a educação, não é? É também o que a educação traz para a arte, porque no outro dia, já estou falando muito, no outro dia, só rapidinho, eu estava comentando com a Adriana a propósito da questão do cinema e da educação e do cinema na escola. A gente tem tendência a pensar que o cinema traz alguma coisa para a escola e para a educação, não é? Traz alguma coisa diferente, É verdade que traz, mas a escola, não é? O espaço da escola e a experiência do cinema na escola também traz alguma coisa ao próprio cinema e à própria experiência cinematográfica, não é? Porque eu penso que cria um espaço de liberdades, não é? De experimentação, que o cinema como enfim, a experiência cinematográfica, não é, comum não tem, não é? Tem outros condicionalismos, outras preocupações, não é? Então eu penso a mesma coisa em relação à questão da arte e das linguagens artísticas na escola, não é? E esta parceria entre os professores e os artistas, porque o trabalho pedagógico traz alguma coisa também à experiência artística, não é? Há uma troca. E, nesse sentido, eu penso que essas parcerias foram muito interessantes e têm essa dimensão, não é, transformativa, não é? Porque trouxeram alguma coisa do mundo e da experiência e da relação com o mundo, não é? Colocaram alguma coisa em cima da mesa a partir da qual foi possível pensar determinadas áreas do conhecimento, foi possível repensar e ressignificar e reinventar também práticas pedagógicas, não é? E estratégias de trabalho em sala de aula. Bom, eu acho que eu falei muito, não é? Mas, perdão, muito obrigada a todos, boa noite e obrigada pelo convite. Não, eu acho que eu vou ficar em pé. Boa noite, então. Depois a gente passa para o debate, né? Que a Tereza falou tantas coisas importantes. A gente tentar juntar aí o que nós podemos... eu também fiz em forma de notas, não fiz uma coisa muito super monológica, organizada, transmissiva, né? Uma coisa que está se inscrevendo no fluxo dos acontecimentos. Tentei, então... Na semana passada, eu estava falando sobre alfabetização, né, para essa plateia que a gente não está vendo aqui, né, que a gente sabe pelo telefone quantos são, né, e, bom, enfim, quem somos, né, aqui, enquanto estamos falando, online, e depois ainda fica linkado, né, que eu já vi que o da semana passada já está linkado. 700? É muita gente.
então a gente não está vendo. E não sei, acho que hoje, então, quer dizer, na semana passada, então, o tema foi alfabetização, que eu falei, né? A Luciene falou de matemática, né? E aí hoje a gente vai falar de formação de professores, né? Um pouco assim. Então, tentar juntar um pouco as coisas, na verdade. Até achei bacana, porque o que eu queria dizer é duas coisas. A primeira que eu quero fazer a propaganda, né? Cadê? Bota aqui o livro que saiu agora no Combalf, né? No congresso da Abalf, e está muito bom esse livro. Temos artigos, eu e Elaine temos artigos aqui, e o que eu vou falar, fazendo a indicação, recomendo que leiam o meu texto aqui, o que eu vou tentar falar, né? É claro que são diferentes modos de apresentação, certamente eu vou fazer recortes, destacar pontos, e que talvez não fiquem claros aqui na oralidade, por serem teóricos demais, e, enfim. Mas, nesse texto, eu acho que eu apresento... às vezes a gente acerta, né? Eu gostei, eu estava relendo agora de tarde para vir falar aqui com vocês, e então apresento bem essa, vamos dizer assim, essa construção teórica, né, de pesquisa conceitual do que a gente possa pensar sobre a formação. Meu tema, como pesquisadora desta universidade aqui, é a formação de professores. Especificamente, por isso é tão bom, né, estar aqui no PNAE, tão à vontade, assim, eu fico feliz mesmo, e outros espaços também em que estão os alfabetizadores, porque especificamente eu me detenho para falar de formação de professores nessa particularidade de uma formação que está voltada para professores formados em pedagogia e que estão, naquele momento, que vão participar das formações, querendo compreender melhor, né, a questão da alfabetização. A alfabetização como objeto da formação, né? Então, os professores são tratados como professores alfabetizadores, né? Essa especificidade do disciplinar está presente. E aí, na semana passada, quando eu apresentei, preparei também, a gente acaba falando, não sei se eu vou falar tanto assim, no final a gente sempre passa do tempo, né, Tereza, como aconteceu hoje. Então, na semana passada, eu tinha preparado uma questão sobre alfabetização, né, e eu falei sobre isso, mas eu tinha feito uma segunda parte para pensar um pouco isso, né? Cadê esses 700 e não sei quantas pessoas, né? Então, para quem nós estamos falando, né? Com alfabetizadores. Então, isso importa muito. Eu não estou fazendo uma palestra, né? Está aqui a Adriana, que é outra formadora também, né? Em outros espaços, a gente está numa palestra do Roger Chartier sobre autoria, né? E a gente está num espaço de pesquisadores e pesquisadores em formação. Aqui nós estamos falando com professores de educação básica. Então, assim, não é possível que eu fale a mesma coisa, não é possível que seja da mesma maneira, mesmo que o tema seja o mesmo. Tem alguma coisa que se modifica. Parece banal isso, mas isso é super importante para a nossa compreensão do que seja formação, né? Então, do que eu vou apresentar aqui hoje. O que nós temos hoje aqui é uma metaformação, né? Nós estamos aqui num processo de formação continuada, com vocês, professores alfabetizadores, tentando falar um pouquinho sobre o que seja essa formação, sobre aspectos importantes do que seja essa formação. Então, para vocês pensarem a si mesmos, né, também. Bom, e aí, nesses slides da semana passada, em que eu estava falando de alfabetização, hoje eu trouxe os mesmos, que eu não mostrei na semana passada, mas que ficaram prometidos, né? Eu falei, era disso que eu tinha que falar. Esse aqui foi o último, na verdade, eu acho, que eu cheguei a apresentar esse, né, que ainda está tratando da questão específica do objeto que nós tratamos na formação do PNAE, né? Então, essa ideia do como alfabetizar, essa didática da alfabetização, e até a ideia da invenção, da reinvenção, a Tereza trouxe um pouco hoje, né? Então, essa ideia, professores, né, de que nós estamos em formação também para estar reinventando, né, ressignificando, né, o que está posto, que vocês já fazemos, né? O que nós, como professores, já atuamos, já inventamos, já agimos, já planejamos e implementamos, quem vem para uma formação continuada, em princípio, né,
com a boa vontade, com a disposição que a gente espera, né, que às vezes a gente vem obrigado e não é o caso, mas quando a gente pensa nessa situação ideal da interação da formação, vem para ressignificar, para colocar em questão, né, não apenas para ganhar uma nova possibilidade, porque está desgraçado, achando tudo horrível e vai jogar fora o que faz, né? Em princípio, essa reinvenção é uma coisa que é maravilhosa do que a gente possa esperar de um processo de formação continuada, né? E também aprender a não jogar fora, mas assim fazer de outro jeito, dar uma amolecida, desinventar um pouco o que está nos incomodando, que são tantas inquietações, né, que nós professores temos para expressar, né, tantas lamúrias às vezes que a gente repete, a gente não consegue, a gente esbarra, então tem os obstáculos. O que está engessando numa formação continuada, com as discussões que a gente possa trazer, que a gente tenha essa ligação que se cria entre pares, né? De repente, uma das coisas mais valorizadas dos processos de formação é essa ligação entre pares, né? Então, essa comunidade de práticas, né, em que professores vêm estudar, vêm se repensar, essa ideia de que é possível você não se jogar no lixo, né, que é a crítica que a gente faz aos modos de designar a formação continuada, né, como reciclagem, até, outro dia a Elaine estava brincando, até a oficina a gente pode pegar a semântica, né, pensar que vai parafusar e que vai botar no lugar certo, né? Enfim, são um monte de... A própria atualização também, que é a formação continuada como atualização. Então, quer dizer que você está desatualizado? Eu discordo completamente. Eu, pesquisadora, que estou pensando o que deve ser a formação, né? Você não está ali para se atualizar. Você é a atualidade, né? Então, assim, você pode inverter isso daí. O professor é a atualidade da alfabetização. O que acontece não é o que a pesquisa está pensando, teoricamente, né? A pesquisa pode estar pensando, teoricamente, querer atingir o professor, e aí, para isso, ela vai ter que buscar o que o professor tiver a dizer, né? Essa voz docente tem que estar presente na formação continuada, de modo a essa voz trazer a atualidade. A atualidade vem pela voz do professor, e não pela pesquisa que está se apresentando como última conclusão teórica que eu tirei ontem, vou trazer para vocês, vai mudar a sua prática. Aí vai ser a atualidade da escola, né, do chão da escola, né? Então, essa ideia de transformação das práticas docentes. E aí também junta com outra questão que a Tereza trouxe muito bem, que eu acho que a gente pode tentar linkar, né, essa ideia da autoria que ela traz, né, eu achei muito interessante. Vamos tentar discutir um pouquinho isso, porque no projeto que você apresenta, né, Tereza, traz essa ligação com os artistas. Então, essa ideia de autoria vem como essa invenção, né, e a ideia... Vamos discutir, né, porque eu acho que a ideia de autoria que eu vou tentar mostrar para vocês está presente no texto, está nesse texto, até não é... Está discutido, né? Tem outros textos que isso, né, está mais aprofundado. Mas, assim, a gente não pensar que seja uma invenção particular, né, de uma inspiração artística, alguma coisa que a arte traz e que é muito autoral no sentido de auto, no sentido de um indivíduo que está produzindo, né? A nossa ideia de autoria para esse professor autor, né, vem nesse sentido de que ele se autoriza, ou seja, ele se lança, ele ousa, né? Ele está forte, potente o suficiente para poder se lançar e se exibir para os demais, né? Mas nessa ideia de autoria tem menos esse auto no sentido individual e próprio que vai ser expressado, e tem muito mais, isso está também bem claro no artigo, eu acho que está, essa ideia de heteróclita, né, de que tem outros, o autor tem muito alter, né, com L, né, essa ideia de que é necessariamente a partir de uma conjuminação, de uma argamassa, né, de alguma coisa que você vai puxar vários fios, não quaisquer, mas alguns que você seleciona e que são importantes para você, né, alguns fios são puxados de outros, né, que vêm da universidade, que vêm da escola, que vêm dos meus pares, que vêm da secretaria, que vêm do material do PNAE, né? Então, esses fios de outras identidades, de outras vozes, vão ser misturados numa mistura própria. A autoria está mais nessa mistura, né? Mas ela é feita necessariamente de uma exterioridade
com a qual você entra em contato e com a qual você está em constante interação. Tá? Então, nesse sentido, bom, professores autorizados, loquazes, né, contrário de silenciosos, professores que defendem as suas formas de ver a escola, que vão de ver a escola, o aluno e a língua, né? Ver o seu aluno. Tá? Bom, então aqui eu tenho algumas questões chaves, né, para a gente falar dessa concepção de formação, que a gente vem chamando, né, o título do artigo, por uma formação de professores em moldes discursivos. Então, já começa com essa palavra importante, que é a palavra discurso, né, que ela é uma palavra das ciências humanas, uma palavra abrangente, uma palavra que a gente vai a Michel Foucault para poder definir, e eu, então, com os estudos de linguagem, a gente vai para a análise do discurso, que também se junta, né, com os estudos do Michel Foucault, e a gente vai tentar compreender a língua como discurso. Então, tem uma coerência aí entre compreender a formação de uma determinada forma que seja coerente, isso também está dito no artigo, coerente com o que a gente está querendo passar como concepção para os professores. Nós estamos muito interessados em que os professores mudem a sua forma de entender o que é língua, né, o que é linguagem. Esse é o objeto principal para a gente entender o que é alfabetização. E aí a gente, com eles, vai ter que ser coerente com esse conceito. Então, assim, se a gente quer que eles entendam a língua e o que está em questão no ensino dessa língua escrita, que é o processo de alfabetização, como discurso, e não como texto, como gramática, como norma, como sistema, né? A gente quer entender essa língua viva, essa língua na perspectiva do letramento, na perspectiva de que ela está circulando em sociedade, né? Como é que nós podemos fazer um tipo de formação que quer ser transmissivo, monológico, e quer ali passar um conteúdo? Não, a gente vai ter que fazer alguma coisa que engaje os nossos interactantes, né, os professores que estão conosco nesse processo, de uma forma discursiva também, em que eles vão trazer suas experiências sociais, nas suas práticas de leitura e escrita, tem que estar presente, práticas de leitura e escrita dos professores, que efetivamente acontecem, têm que ser trazidas, e novas práticas, evidentemente, que a gente tem responsabilidade, durante a formação, de estar implementando, que são práticas de estudo, práticas intelectuais, de pensamento, de estarem estudando o que é língua, e estarem pensando, né? Vamos dizer assim, na formação continuada, a gente vai ter um nível de um letramento intelectual, um letramento que é de estudos, né? De você estar se pensando. Mas não quaisquer estudos de profissionais, então, uma formação profissional, né? Então, tem aí já alguns elementos, né? Então, nesse sentido, a gente chama a formação discursiva nessa coerência. Tá? Bom, muita coisa. Ela me dá um tempo aí também. Me avisa quando faltar 10 minutos, pode ser? Tá. Então, a gente tem alguns paradigmas, né, que estão presentes. Eu achei interessante também, a Tereza trouxe a ideia dessa micropedagogia, que ela disse que não gosta muito da terminologia, mas aí da ideia dos gestos, né? Dos gestos. Também a gente tem um autor francês chamado Luc Riat, né, que tem trabalhado com os gestos profissionais numa perspectiva da formação de indução, né, indução profissional. Então, são os professores iniciantes que, na França, têm um ano que eles já estão dentro de sala de aula, com a responsabilidade da regência, mas tem esse apoio, né, do Estado, né, vamos dizer, o segundo ano, eles ainda não são professores, mas já estão assalariados e concursados, depois de terem feito um ano de mestrado, né? E aí eles têm um acompanhamento intensivo, já é um procedimento, né, que a gente tem do Estado, enfim, uma experiência, e aí você tem essa ideia do professor ser filmado e do professor olhar para os seus pequenos gestos, né, receber os alunos em sala de aula, distribuir, começar alguma coisa, né, na educação infantil, contar uma história. Então, são pequenos gestos que são debatidos intensivamente e são refletidos
por professores que ainda estão numa formação que é meio inicial e meio continuada, porque eles já estão aplicando alguma coisa que já os formou como professores, que eles são concursados, mas ainda estão pensando o que serão, né? E você tem, nesse momento, esse vivo acompanhamento. Muito bem, esse tipo de abordagem do que seja uma formação do professor, muito por dentro da prática, uma formação em serviço, né, de indução profissional, seria típica de um paradigma do professor reflexivo. A gente não imagina que uma formação de professores, que tudo que a gente possa propor como processos desencadeados, planejados de formação de professores, não haja uma possibilidade, que a gente não abra a possibilidade, um espaço no nosso planejamento da formação, em que os professores tragam uma reflexão própria sobre o que eles já fazem. Uma reflexão sem teoria. Uma reflexão. Professores, nós estamos dispostos, vocês estão dispostos a refletir sobre o que fazem. Então, assim, essa prática docente tem que estar presente na formação. E tem que ser trazida por ele mesmo. Não pode ser um exemplo exterior, não pode ser, né? Sempre eu faço isso. Então, esse professor reflexivo, que olha para os seus próprios gestos, né, ele é uma camada, vamos dizer assim, que compõe o que a gente quer que aconteça na formação continuada. Temos críticas, não é suficiente um professor ser colocado diante de si mesmo, num espelhamento consigo, né, que a gente filma, ou ele pode trazer pelas suas próprias palavras, e aí, então, ele vai estar se formando, aprendendo por si mesmo, com a sua própria inteligência, sem nenhuma informação. Quer dizer, qual é a responsabilidade do formador, a não ser fazê-lo pensar, né, melhor sobre si mesmo? Tem alguma coisa aí que fica faltando. É necessário, mas ainda não é suficiente, né? Depois a gente tem essa ideia de um professor pesquisador, quer dizer, em função dessa reflexão, que ele busque fontes, ou que possa ser oferecido, não precisa só dele encontrar sozinho. Nós, formadores, podemos oferecer, né, possibilidades, caminhos em que ele vai encontrar com o que seja uma pesquisa. Então, ele vai se colocar numa posição menos reflexiva e agora mais para engrossar esse caldo, né, dessa reflexão que pode ser muito estéril se você ficar pensando sem um subsídio de ideias, um subsídio de pesquisa, um subsídio teórico. Então, ele se colocar na posição de professor que está buscando pesquisas, que está pesquisando, fazendo experiências, né, para poder repensar o que ele mesmo faz, né? E a gente chega na ideia de professor-autor, que eu estava dizendo, que é hoje, para mim, na pesquisa, nesse artigo até eu nem destaco tanto isso, mas hoje a gente está com a ideia já encaminhada e temos um conjunto de textos docentes que têm sido feitos nesses moldes de uma formação discursiva. Esses textos docentes, o que são? Que autoria é essa que um professor escreve? Escreve para ser publicado. Primeiro, a gente tem espaços muito de minutos, a gente tem poucas possibilidades do professor escrever, né? Então, como assim? Ele escreve, mas não tem espaços. Então, quer dizer, esse mercado, né, de professor-autor está um pouco reduzido. Por quê? Fala diretamente da legitimidade, da identidade docente estar super desautorizada, né? O professor desautorizado a poder dizer o que pensa, ele já carrega essa marca que lhe é imposta, né, de que ele não sabe, de que ele não está bem formado, de que ele não tem o que dizer, que a sua prática está sempre... Estamos buscando boas práticas, porque não tem boas práticas, só tem más práticas, pelo visto, a maioria absoluta é de professor fazendo coisas erradas. Então, como é que ele vai querer dizer, né? Querer dizer alguma coisa, querer expressar alguma coisa dessa reflexão e dessa pesquisa, né? Então, nossa possibilidade, nossa própria formulação, vamos dizer assim, do que seja formação docente, que a gente vem criando, né, essa ideia de uma formação em moldes discursivos, sempre a partir de uma atividade constante de extensão, né? A gente não está na universidade como pesquisador, fazendo pesquisa e pensando conceitos puramente para a gente poder, então, pensar a formação. A gente tem que estar constantemente e até ocupando a posição de formador também, né? Os nossos doutorandos, mestrandos, do nosso grupo de pesquisa, eles ocupam a posição de formador para poder se pensarem enquanto universitários que somos, né? Mas na posição de formador. Nem todos os universitários são formadores. Mas, para você pensar a formação, não adianta a gente pensar só os professores, não adianta a gente pensar só as boas práticas, a gente pensar só os alunos, a gente tem que pensar
no que nós somos. Nós, como pesquisadores, estamos comunicando as pesquisas, interagindo, né, discursivamente com os professores. De que forma? Como é que a gente considera esse nosso interlocutor? Né? Isso faz parte dos parâmetros da formação discursiva. E aí nós temos formação de professores em moldes discursivos, que a gente sonha que se torne uma formação discursiva, que é um conceito da análise do discurso, um conceito do Foucault, né, que vai dizer que, então, se criam na sociedade, aqui na minha página, na página 293, a gente tem essa definição, né, essa ideia de que há uma formação discursiva. Na verdade, a gente tem uma formação discursiva muito frágil, né, não é legítima, que é esse espaço em que professores dizem o que pensam, né, são intelectuais e podem, inclusive, consequentemente, ter textos publicados. Né? Então, a gente pensa também, um segundo ponto, é a homologia de processo, a partir da formação de professores. Né? Essa homologia, essa ideia de homologia de processos, né, não é no sentido de que é um processo só, que ele é único e que ele é sempre repetido da mesma forma, porque ele é maravilhoso, mas a ideia de que é preciso considerar um paralelismo entre processos. A gente não pode fazer uma formação pensando apenas no diálogo universidade-professores, mas a gente vai pensar que esse diálogo universidade-professores se dá de tal forma, eu ocupando a posição de formadora, né, como pesquisadora, e me experimentando nessa posição identitária, como universitária, eu ocupo a posição de formadora, isso já é uma constituição identitária, não são todos os universitários, pesquisadores, que vão ocupar essa posição, né? Mas, então, isso marca positiva e negativamente, muitas vezes negativamente, né, nós que estamos na universidade participarmos desses processos de PNAECs da vida, né, proletramentos, isso não é necessariamente uma marca positiva por dentro do discurso universitário, por dentro do campo universitário, para usar a terminologia bourdieusiana, isso não me galga a uma centralidade do campo, por exemplo, uma posição mais legítima, às vezes, ao contrário, né, ficar perto, mais próximo da educação básica, me rebaixa, né, simbolicamente. E, então, entre formadores e professores, está acontecendo uma interação em determinados moldes, durante os processos de formação, que marca essas duas identidades. Né? Está constituindo os professores, enquanto professores que estão buscando uma formação continuada, que estão pensando sua prática, que vão voltar para a escola e vão falar diferentemente com seus pares, com seus diretores, estão sendo marcados pelo PNAEC. Nós estamos sendo marcados como formadores. Nessa relação viva, né, interconstitutiva, é assim que a gente está formando um professor, esse que sai daqui e que vai para a sua sala de aula, né, que sai do PNAEC e vai para a sua sala de aula, do modo como nós tomamos por objeto o que nós queremos que ele faça pedagogicamente, que é assumir a alfabetização, assumir como um processo discursivo também. Então, esse professor, se ele se constitui como interlocutor na formação, ele vai estar mais próximo, mais apto, mais provável que ele esteja disposto a assumir uma posição com seus alunos, de tal modo que ele vai estar efetivamente constituindo seus alunos vão se tornar também autores, vamos dizer assim, vão se tornar também escritores de um texto que ele vai estar disposto a ler como um texto, né? E não como a lição está certa ou está errada e preencheu as lacunas e tal, mas alguma coisa que está sendo expressa pela criança desde o momento em que ela está na alfabetização. Né? Então, essa homologia dos processos, né? Da universidade, a gente tem o espaço da formação e a gente tem o espaço da escola. Né? Os atores ocupando diversas posições, né? Eu, pesquisadora, você formadora. O professor, ali, ele é formando, mas ele vai ser professor, né? Vai ser colega, de repente, coordenador e conduzir certos processos. Até no PNAEC, essa multiplicação pode criar ainda mais possibilidades, né, que agora tem formador local, formador regional, formador, né, antes de mudar, as nomenclaturas mudam, mas essa multiplicação faz, muitas vezes, os professores estarem sendo formados como professores, mas para serem formadores, né, para serem, é diferente, né, de você estar sendo formado como professor. Bom, não sei se eu estou sendo clara, mas vamos em frente, não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas a gente tem essa ideia de um jogo dialógico, né, que as identidades estão
em plena Constituição, não estão sendo constituídas e acabou, ponto final, mas elas estão se constituindo constantemente, e a formação como um espaço de produção de novos discursos. Também acho que tem a ver com o que a Tereza falou, né? Desse professor que precisa inventar, precisa dizer que está produzindo, essa produção, né? Que ele não saia da formação com uma coisa assim, me imprimiram alguma coisa, agora eu vou reproduzir, né, o que foi impresso, foi transmitido e tal, mas que eu esteja disposto a inventar alguma coisa que é surpreendente, que não necessariamente é o que estava na cabeça do formador, que cada professor saia de uma turma, né, de PNAEC com disposição para fazer cada um coisas muito diferentes entre si. Então, novos discursos docentes, e eu espero também que nós, universitários, nos modifiquemos, né, a partir dos fracassos, sucessos, das considerações, da ocupação de lugares. Nós estamos em pleno processo de nos produzir também. Então, assim, a gente tenta pensar bastante nessa questão das interações, o tipo de interação, qual é a qualidade. Essa ideia da voz docente, ela é metafórica, né, conceitual, o professor tem que dizer alguma coisa e tal, uma coisa social, o professor não tem voz, porque não tem direito a dizer, mas nas interações, quantas vezes os professores falam quando você é formador, né, quando eu sou formadora? Outro dia eu fiz a oficina, semana passada. Fiz o teste, fiz um planejamento... Perdi a voz. Fiz um planejamento em que a minha voz de formadora foi praticamente apresentação, uma leitura, que eu adoro também, ler leitura literária, né? Sempre, isso faz parte também da nossa didática da formação. E aí eu li, era uma aula sobre ciências, né? Então eu li 2 livros. E, praticamente, a Elaine estava testemunha, a Lu foi embora um pouquinho antes, né? Mas ela só ouviu as leituras literárias, mas depois você não viu o que aconteceu, né? Praticamente, aquelas 2 leituras foram provocadoras. Eu escolhi essas 2 leituras, elas falavam de ciências, mas elas eram literárias, né? E eu ouvi os professores. Eu, como formadora, isso é um elemento interessante. Eu, como formadora, naquele momento, eu me senti bem-sucedida dentro dessa perspectiva, né? Promovi ali um jogo dialógico entre os pares. Eu não trouxe a verdade ou alguma coisa que estava pronta, que eu tinha preparado em casa para trazer, mas eu apostei que os professores seriam capazes de estar discutindo entre si, e foi o que aconteceu, e todos ficaram muito satisfeitos. Tinha alguma coisa que aconteceu ali, naquele momento, né, que não dependia de mim. Então, esse jogo dialógico ali, a qualidade da interação formadora. Eu escolhi quem fala, professores. Os professores falam naquele momento. Nem sempre precisa ser só os professores. Foi um jogo naquele momento proposto, que foi interessante e tal. Mas esse rebaixamento da voz do formador, que, em princípio, é muito mais elevada, muito mais legítima simbolicamente, é alguma coisa que a gente pode buscar. Essa horizontalidade, de modo que aconteça esse pensamento docente, aconteça essa apropriação docente, aconteça ele trazer as suas práticas pela sua própria voz, sem necessariamente esperar a avaliação do formador, mas porque é importante trazer para trocar, às vezes, mais importante entre pares do que para apresentar para o formador, né? Então, ali, a qualidade das interações formadoras, os dialogismos, a oralidade escrita, essa ideia também de que é preciso a gente falar para depois a gente escrever. Ou se a gente não sabe se expressar, se a gente não sabe organizar nossas ideias, tentar apresentar, circunscrever um pouco do que a gente está tratando, defender entre pares, né, alguma coisa que pode ser argumentada, que faz parte da minha experiência profissional, pela oralidade, para depois a gente escrever, né? A ideia de essa escrita um pouco catártica, né? Assim como a oralidade catártica também não é a melhor, né? Então, nessa formação de um professor intelectual, a gente pensar nos gêneros dessa oralidade, na qualidade das interações dessa oralidade. Enfim, identidades epistemológicas docentes que venham à tona, através dessa voz docente, perspectivas que, às vezes, não são as que estão nos cadernos do PNAEC, né? Aquelas
ali nos cadernos do PNAE, que não é uma coisa que a gente tem que engolir, mas é alguma coisa que vai ser debatida, que cada professor pode discordar, né? No Rio de Janeiro foi de um jeito, em Pernambuco foi de outro, né? No centro vai ser de outro, dependendo da região do Brasil, as histórias de formação são muito diferentes. Então, a gente vai encontrar, provavelmente, um balançado aí do que seja aquela perspectiva. E isso é que é o que a gente busca, que os professores, então, vão estar constituindo uma identidade epistemológica. Eles estão pensando, o que eu sou conceitualmente? Eu, profissionalmente, sabe quando a gente vai fazer, por exemplo, uma profissão que todo mundo pergunta, não sei se vai fazer sentido, é psicanalista, né? Aí todo mundo fala, qual é a linha dele? Não tem isso assim? Qual é a linha? São muitas linhas, né? Professor, porque ninguém pergunta qual é a linha dele, né? O professor podia ter sua linha também, né? É isso, uma identidade epistemológica, né? Você é construtivista, né? Você fica uma coisa um pouco embaralhada e pouco afirmada, porque parece que o professor tem que ser sempre alguma coisa que está na onda daquele momento, daquela secretaria, daquela prefeitura, né? E não o que ele acredita, né? A sua própria identidade epistemológica que ele possa defender. Obrigada, gente. Então, assim, já falei, professores intelectuais, escritores, isso aqui é uma coisa que a gente está tratando agora na pesquisa, depois de ter feito essa pesquisação, né, uma pesquisa-formação anterior, que durou muito tempo, que foi muito importante, e que a gente chegou a essas possibilidades de uma formação que produza um professor que escreva, né, um professor autor. Então, a gente tem aí essa qualidade das interações, tudo isso, e hoje a gente está analisando que gênero é esse, que gêneros discursivos aparecem nos textos docentes. Os textos docentes são escritos livremente, por dentro dos processos de formação, implementados, mas não são artigos científicos, né? Ou não são relatos de prática. Isso é um gênero docente, por exemplo, que está posto no campo. Desde a formação inicial, a gente manda os professores fazerem relatos de prática, né? Mas a gente não quer um relato de prática. Quando ele passou por uma formação, não adianta ele só relatar a sua prática. Isso aqui é a minha prática, né? Uma descrição de ações encadeadas, um planejamento realizado com alguns detalhes, né? A gente quer alguma coisa a mais para ter esse professor intelectual. A gente quer que ele pense sobre essa prática, ele defenda essa prática, e, para isso, o entretecimento entre teoria e prática é fundamental, embora não seja um entretecimento típico dos moldes acadêmicos, né? Um entretecimento que tem que ter primeiro um embasamento teórico, para depois a gente vir com a empiria. Aliás, como é o meu texto aqui. O meu texto é exatamente assim, tem uma teoria e, no final, né? Isso é típico do nosso texto de pesquisa, né? Não é isso que a gente quer do professor. Quer dizer, não é o que eu quero, não. É o que eu estou vendo que aparece. Porque uma das questões eu não preciso querer nada, eu não posso querer nada. Eu deixo acontecer discursivamente, e agora eu vou ser leitora desses textos e entender como esses textos se entretecem, se tecem, né? E aí, então, essa ideia também dos letramentos profissionais, que é um letramento fraco, né? Vamos dizer assim, a gente tem por exemplo, o letramento acadêmico, o letramento científico, eu diria que é o que está mais presente na formação de professores. O que você tem como bibliografia, né, das leituras? São textos de pesquisa, né? Mas, então, qual é o letramento profissional docente? Além disso, o que o professor lê? Né? Ele lê literatura? O que o professor, para ser professor alfabetizador, deveria ler? O que ele lê? O que exatamente faz parte desse letramento profissional, né, de alfabetizadores? E a ideia também de que há um plural aí nas concepções de alfabetização. Bom, eu acho que eu já estou ultrapassando aqui o tempo. Eu acho que eu não vou repetir, não, vou só fechar com algumas ideias, né? Não sei se ficou claro essa ideia do discursivo, né? Em que medida que isso é importante, no sentido de a gente estar produzindo uma ação, a gente está entendendo que a formação é uma ação, né, uma interação, essa ideia das interações típicas da formação serem constantemente questionadas, né? Essa ideia do discursivo também traz para a gente aquele último tópico dessas diversas concepções de alfabetização. Você pressupõe que há muitas possibilidades, muitas abordagens para você entender o que possa ser a alfabetização, né? Muitas abordagens conceituais mesmo, né? Então, o discursivo vai trazer para a gente essa história
das concepções de alfabetização, né? Eu tenho uma designação aí, já falei no PNAEC algumas vezes e tal, e tem texto que fala assim das ondas da alfabetização, né? Então tem umas ondas no sentido de modinha, né? No sentido de que vem no velho vague, né? Agora vem uma nova onda. O que deve ser, né? Mas que na verdade, como as ondas do mar, elas vão se superpondo umas às outras. E a gente, quando mergulha, a gente está mergulhando em várias ondas. A gente, professores, né? Então, essa historicidade de que é feita a alfabetização, ela também é pressuposto para a gente estar nessa formação de um tipo discursivo, né? A ideia dos letramentos, nesse texto aqui, eu trago o Stephen Ball, eu trago essa ideia de letramento e também a ideia de campos de Bourdieu, né? Para a gente entender que esses letramentos, a ideia de letramento que a Roxane Rojo bota no plural, né, é uma ideia de letramentos múltiplos, né? Ninguém tem um letramento só. A gente não pode focar em um letramento. O letramento profissional do professor, por exemplo, ele é feito do letramento científico, do letramento acadêmico, com certeza, mas ele também deveria ser feito de um letramento infantil, por exemplo, a literatura infantil, o campo de leitura que a gente pode oferecer para as nossas crianças. O professor tem que estar informadíssimo sobre isso. É tão importante quanto saber o conceito a linha em que ele se enquadra teoricamente. E o que mais? Né? E o que mais? Muitas outras coisas. O que mais? O que é importante, né, para que esse letramento aconteça? Mas a ideia é que a gente saber que um pouco como língua estrangeira, tá? Se vocês já aprendeu inglês, aí agora vai aprender, sei lá, francês ou espanhol, a cada vez que você vai aprender uma segunda, uma terceira língua, vai ser sempre mais fácil, mesmo que as línguas sejam totalmente distantes. É um pouco isso. Você tem um letramento culinário, letramento religioso, né? São campos totalmente diferentes, mas é sempre uma experiência tal que um vai estar se ressignificando no outro. Essa experiência vai se acumulando e essas experiências vão se potencializando, vamos dizer assim. Então, os letramentos múltiplos são interessantes para a gente pensar isso, que tem interdependências e que uma experiência vai alimentando a outra, né? E, para terminar, que eu tenho que terminar, a ideia do dialogismo, né? Nesse sentido da horizontalidade, do rebaixamento da posição de formador em geral, né? Em geral, é isso que a gente deveria pensar, essa legitimidade dos formadores universitários deveria ser sempre repensada, recolocada, ressituada nesse sentido. Vou terminar. Quer ficar aqui no meio? Não, fica aqui do lado da Tereza mesmo. Eu acho que nós temos uma noite hoje muito especial, né? A professora Tereza usou uma expressão que eu aprendi muito. Tereza estava comentando com o Luciene. Professora Rejane, a gente também chegou. Daqui a pouco eu vou pedir para as duas virem aqui também dar um oi. A ideia de vida pedagógica, eu gostei bastante. E a expressão que o professor é um apaixonado pela vida. Eu gostei muito dessa ideia, né, do que significa uma pessoa apaixonada pela vida e como ela vai trazer a paixão para dentro da sala. Gostei muito quando Ludmila falou que formação é interação. Também, né, e é a ideia da experiência e dos diferentes letramentos. Enfim, eu acho que é uma possibilidade de pensarmos práticas formativas que considerem tanto um professor apaixonado por essa vida pedagógica, quanto pelos diferentes letramentos. Agora eu vou passar para o grupo, quem está presente pode começar fazendo perguntas, e depois nós passarmos para o pessoal que está no chat para trazer. Será que as nossas professoras não gostariam de começar fazendo? Só vamos pedir que vocês levantem, falem ali, por causa do microfone e das câmeras. Por favor, se apresente, professora Rejane, o público quer lhe conhecer. Aí, por favor. Boa noite a todos. Eu quero dizer que foi muito significativo ouvir as professoras fazendo essa fala sobre formação de professores, sobre cultura, e são várias leituras que a gente vai tecendo a partir do que o outro nos coloca e nos provoca, como a Ludmila colocou aqui. E eu fiquei assim muito tentada
a discutir o Paulo Freire. Eu tenho que me apresentar, você falou isso, eu sou a Rejane Amorim, professora aqui da Faculdade de Educação, e vou trabalhar nessa formação do PNAEC com as ciências humanas. Eu fiquei muito tentada a discutir o Paulo Freire, de duas formas. Na primeira, porque a alfabetização para o Paulo Freire é a leitura do mundo, a leitura da palavra e a leitura do mundo. Então, nesse sentido, falar de cultura é falar do mundo, é falar do que nos afeta, e esse nos afeta, às vezes, não é um afetar bom, mas é uma provocação, é uma indignação. Eu já fui a uma exposição que eu fiquei indignada, e isso é bom porque nos coloca num momento de rever a nossa maneira de encarar o mundo e o que passou pela cabeça desse artista e dessa questão. Então, eu lembrei do Paulo Freire nessa questão, e quando Ludmila está falando sobre as nossas experiências, sobre as relações que nós vamos fazendo com as nossas experiências e com o que nós vamos lendo e nos formando, eu lembrei de uma categoria do Paulo Freire, que são os percebidos destacados, transformados em inéditos viáveis, né? A gente fala pouco dessa categoria, mas ela é muito linda, ela é muito significativa. É quando aquele professor, a partir de uma situação que ele vivencia, ele transforma, né, um percebido destacado, algo que ele viu, poxa, eu posso fazer dessa maneira, isso está me instigando a pensar diferente, e eu transformo aquilo num inédito viável. E o Paulo Freire vai falar da importância dos momentos de debate com outros educadores, com formadores, educadores e educadores, né, desse diálogo, para que nós possamos, então, discutir esses inéditos viáveis. E que, claro, eles não serão copiados, né, mas eles poderão ser uma força para que a gente transforme, então, a nossa prática. Então, era mais uma colocação que eu queria fazer e dizer que foi super importante vir aqui e participar com vocês e dar parabéns para quem está aí estudando. Vamos lá. Lu, quer falar alguma coisa? Gente, lembrando que a professora Rejane também está conosco esse ano no PNAE, que é mais uma parceira, mais uma professora da Faculdade de Educação, acho que nós envolvemos uma boa parte. Tem um comentário que foi mandado aqui, a Stephanie dos Santos Almeida. Ela coloca: estamos caminhando. Espero que o PNAEC continue por muitos anos e, com certeza, teremos uma mudança significativa futuramente. Mas tem uma coisa aqui do Felipe que ele diz, no que tange a apreciação da Adriana, primeiro de Araruama, ela diz que a grande mágica do PNAEC foi a troca entre elas. Eu acho que, né, isso vale a pena a gente trazer de novo. O que significa a ideia de troca? Ludmila falou muito disso, eu acho que, de certa forma, você trouxe com um projeto 10x10. Só que foi entre outros atores sociais que entram aí e complementaram. E o Felipe coloca, no que tange a apreciação em trabalho com a cultura, quais os caminhos de interlocução que deve assumir e evitar a violência simbólica por parte do professor sobre o alunado? Violência simbólica por dia. Ele pergunta de que forma, que caminhos de interlocução pode ter, eu acho que seria, né, traduzir entre o professor e o aluno e evitar a violência simbólica. Vocês gostariam? E, por favor, continuem mandando, que nós passamos aqui para as professoras. Não, da outra vez eu estava falando, na semana passada, quando eu estava falando um pouco de alfabetização, aí eu falei logo no início, assim, estava hoje vendo de novo lá o que eu tinha falado, até para hoje não repetir muito, acabei tomando essa decisão de falar esses slides que eu tinha separado na semana passada e tal, mas eu estava dizendo isso da voz à criança, né, para evitar a violência simbólica. O interesse do professor de ouvir essa criança, essa representação que ele tem sobre a criança de classe popular que está na escola pública, né, a criança pobre, a criança que tem uma experiência de letramento muito distante da dele. Então, que encontro é esse, né, para essas interações entre professores e alunos acontecerem? É o interesse porque depois ele vai ler o
texto da criança e vai encontrar a criança ali, que ele conhece, que ele já conheceu pelas trocas orais, pela maneira como ele implementou uma comunidade também de práticas, uma comunidade discursiva, que é a sala de aula, né, em que as crianças vão trocar, assim como a gente fala que é tão importante a troca entre professores na formação, a mesma coisa, esperemos que um professor faça de sua sala de aula, não cada um sentadinho na sua cadeira caixinha, sua cadeira buraquinho e enfiadinhos individualmente ali, mas que haja uma interação daquele grupo, que o grupo se conheça, que o grupo tenha sempre atividades em trios, em duplas, o grupo todo, e isso vai constituindo os pares e os grupos. Acho que a violência simbólica diminui bastante se você produz, né, interações de maneiras muito diversificadas e planejadas, dessa forma que haja troca entre eles também. Não sei, acho que... Bom, essa questão muito interessante, não é? E tenho aqui, enfim, tentando ligar um pouco a fala da Regiane relativamente ao Paulo Freire, não é? E essa questão do que nos afeta, não é? E a questão, não lembro do nome do colega que falou de violência simbólica. Felipe Leão. E a questão do Felipe, eu acho que a gente tem aqui dois sentidos, talvez, de violência, não é? A questão, do ponto de vista da educação, não é? Do ponto de vista da escola, do ponto de vista da sala de aula, não é? Da relação que se estabelece com o professor, com o aluno e com a turma, enfim, dentro da sala de aula, eu acho que ela, para que essa violência, não é? Não seja essa violência simbólica, tem que ser a partir do princípio, eu digo, recorrendo um pouco ao Rancière, o princípio da igualdade, não é? Da igualdade das inteligências, não é? Porque aí também o professor assume outro papel, não é? Que não é o do professor explicador, não é? Enfim, o Rancière fala do mestre ignorante, mas é precisamente o mestre ignorante é o professor que cria um espaço, não é? Um espaço educativo a partir do princípio da igualdade das inteligências, não é? E, portanto, nesse sentido, o ponto de partida é esse, não é? Não é a desigualdade, como acontece muitas vezes, não é? Estou interessante na questão do Rancière, não é? Porque essa desigualdade é que instaura uma violência, não é? Essa desigualdade que está no princípio, não é? E que o Rancière critica em relação a muitos dos sistemas educativos e a forma como eles funcionam e a forma como a gente entende a escola e o papel do professor, essa ideia do mestre explicador, não é? Como aquele que tem o saber e o aluno ignorante que não tem e precisa, não é? E, portanto, isso é uma forma de violência, sem dúvida, não é? E que a gente precisa pensar e questionar como é que na relação a gente constrói uma relação a partir da ideia da igualdade, não é? Porque muitas vezes a gente tem sempre essa ideia, a gente parte sempre de uma falha, não é? Do que o aluno não sabe, do que o aluno não consegue, não é? Quando poderíamos partir, eu acho que a questão do princípio da igualdade é um pouco inverter esse princípio, não é? E partir do que ele sabe, do que ele consegue, da experiência que ele tem, do que ele pode ter, da sua vontade, não é? do seu interesse, tudo isso, não é? E eu acho que aí é que entra a questão do interesse, da confiança, não é? Dos afetos, não é? Que se constroem nessa relação. Enfim, esse é um entendimento de violência. Outro entendimento, e eu agora um pouco reportando aquilo que a Regiane falou, em relação ao Paulo Freire, não é? Da leitura do mundo, do que nos afeta, do que nos desloca, do que nos provoca. E você falou da experiência com a arte. Tem uma coisa muito interessante que o Gert Bista fala, não é? E que eu acho que faz um sentido, que é dessa ideia de que a educação implica sempre uma violência. Mas violência num sentido diferente daquele que a gente estava a falar, não é? Violência no sentido desse deslocamento que você falou, não é?
de que alguma coisa que de repente nos tira do nosso lugar, não é? Que de repente nos faz questionar. Isso é uma violência porque cria um certo desconforto, não é? Não é uma violência no sentido hierárquico, mas é uma violência no sentido da experiência, não é? De uma experiência que provoca alguma coisa em nós, não é? E que, enfim, o Gert Bista também, para que fique claro que ele não faz uma apologia da violência, ele fala também da questão da confiança, não é? Que implica confiança, não é? E implica responsabilidade, não é? para com o outro. Mas, efetivamente, eu acho que essa questão da violência, não é precisamente essa questão de um certo deslocamento, não é? De um certo desconforto, de alguma coisa que nos perturba, não é? E eu acho que isso faz parte também do processo. Não violência como desvalorização do outro, mas violência como alguma coisa que provoca o nosso desejo, não é? E a nossa forma de olhar para o mundo e nos permite pensar outras coisas, ver outras coisas, procurar outras coisas, querer outras coisas, não é? Pensar noutras possibilidades. E, nesse sentido, eu acho que essa violência faz parte, não é? Esse incómodo, digamos assim. E foi interessante você falar da questão da experiência da arte, não é? Porque eu acho que a arte também tem essa questão. As linguagens artísticas e as expressões artísticas também de fazerem esse deslocamento, de repente nos colocarem em algum lugar que não é imediatamente identificável, que não é imediatamente reconhecível, que provoca aquilo que são as nossas, não é? Até as nossas concepções estéticas, não é? mais comuns, e, portanto, nesse sentido, é uma experiência que abre outras possibilidades e, nesse sentido, eu acho que é interessante. E em relação aqui à questão da arte, do projeto 10x10, enfim, que eu trouxe, eu não relacionei com a questão da alfabetização, mas eu acho que não é, este é um projeto, é uma experiência que é feita no ensino médio em Portugal, mas que eu acho que essas questões que as linguagens artísticas trazem, não é? Neste caso para os alunos do ensino médio, podem perfeitamente ser trazidas para a questão da alfabetização, não é? E da experiência da alfabetização. Também nesse sentido, não é? Como alguma coisa que introduz um registro diferente, uma possibilidade de uma experiência diferente, que interrompe, não é? Para mim, essa ideia de interrupção é muito, eu acho, muito interessante, que interrompe, não é, certos modos habituais de fazer, não é, e que às vezes já estão mais engessados e que nos permitem encontrar outros caminhos, não é? E, portanto, nesse sentido, também a questão da autoria aqui que eu falei, tinha muito a ver também com esta questão, com a questão do risco, não é? E um risco partilhado, não é? Porque nesse projeto, não é? Essa questão da parceria é muito importante. É fundamental, não é? E nesse sentido, esse pensar em conjunto, esse trabalhar em conjunto, esse espaço comum, não é, de experimentação, e essa questão da autoria surge porque ela existe uma relação com o outro, não é? E numa partilha, e numa certa, enfim, cumplicidade, não é? Das pessoas que as pessoas vão construindo e vão fazendo, não é? E portanto, e ao mesmo nível permite que tenham voz, não é? Que ao mesmo tempo os dois tenham voz, não é? Encontrem uma voz, que é uma voz dos dois e uma marca, não é? Própria, não é? Mas que vem dessa relação com o outro, obviamente, naquilo que são as propostas que fazem. Portanto, é um pouco, era por aí, não me quero alongar, não é? Porque eu sei que se eu começo aqui... Eu vou até fazer uma colocação muito breve. O próprio Pierre Bourdieu, quando ele usa a expressão de violência simbólica, ele explica que mesmo as pedagogias mais progressistas, elas utilizam uma violência simbólica. Ele vai trabalhar com a ideia de autoridade pedagógica. E ele vai justamente explicar, ele vai usar esse conceito para dizer como nós desenvolvemos a autoridade pedagógica junto aos alunos. Ele explica muito bem isso, né, com a França. Ele vai dizer como eu vou desenvolver essa autoridade com os alunos sem virar um autoritarismo. Eu acho que a distinção é bem interessante.
E aí ele coloca esse processo educacional. O processo educacional é uma violência simbólica, mas como nós lidamos com esse processo é que ele vai mostrar como os sistemas foram se constituindo como escolas, né? E como isso ele vai explicando. É bem interessante como ele fala isso. E eu estou pensando aqui, quando você fala da experiência dos artistas e a Ludmila fala desse professor, autor, eu acho que dá para a gente pensar justamente nesse espaço compartilhado, nos riscos partilhados. Quando a professora diz que a troca foi significativa, que foi trazida pelo PNAE, que eu acho que é melhor a gente deixar bem claro pela UFRJ, eu nunca tinha pensado nisso, né? Vamos, né? Lá vou eu botar nossa azeitona aqui na empada. Mas eu nunca tinha pensado nisso, quer dizer, o risco partilhado. Para eu ser autor, eu também vou precisar interagir, eu vou precisar trocar, mas eu não posso fazer isso sozinho. Quando você falou do exemplo da França, né, quer dizer, eu me vejo, mas eu estou sozinho no espelho. Parece, eu não sei, Ludmila, posso estar fazendo uma leitura muito precipitada, mas o professor autor, ele precisa da troca, porque ele precisa correr todos os riscos, mas ele não pode correr o risco sozinho, porque a docência é isso, ela é interação. Então, não adianta pensar na solidão. Eu estou delirando? Para ele sair dessa posição, o que a gente ouve mais dos professores, depois que eles passam por uma formação que realmente os constitui, os transforma, que eles acham que ali aconteceu alguma coisa que saiu desse lugar, um pouco zona de conforto, né? Você usou, agora eu esqueci, mas o deslocamento é maravilhoso, né? Que ele realmente sentiu que alguma coisa se deslocou nele, né? Na sua subjetividade e tal. O que a gente escuta com a maior frequência, escutei isso ontem, é que então ele retorna para a sua escola, né? Ele procurou a formação continuada, participou porque estava com interesse e tal, retorna para a sua escola e ele é hostilizado por isso, né? Então, essa troca não consegue acontecer. Ah, você está muito jovem, quero ver você daqui a 20 anos, como é que você vai estar, né? Você não vai estar tão animado assim para se deslocar, para poder estar ousando, né? Eu falei aqui para o conceito de autoria, da autorização. Esse se colocar em risco também tem essa ideia de eu me autorizo, eu ouso, né? Estou me lançando aí para um novo lugar, um lugar que é novo, eu não conheço ainda, né? Sair do seu lugar, da sua zona de conforto, e chegar nesse outro lugar, tem um salto aí. E ele não encontra parceiro, sei lá, alguma coisa que aprove isso daí. Ele é hostilizado por ser um professor que tá se formando e se deslocando. Isso é triste, né? Esquecer que é uma questão muito importante, não é? Porque, e que tem que ver com essa questão da formação, não é? Porque esse deslocamento, não é? Essa transformação, ela só acontece, não é? E só se efetivamente você tiver um espaço de liberdade onde você possa se ele não existe, fica mais difícil, não é? E aí a gente tem que, enfim, questionar um pouco enfim, a escola, não é? E a forma como as escolas funcionam, não é? E o que é que... enfim, sou uma defensora acérrima da escola pública, mas, efetivamente, quer dizer, eu acho que a gente questionar algumas formas institucionais, não é? Não quer dizer que a gente esteja a descartar a escola, simplesmente que, enfim, pensar como é que estamos a pensar, ao contrário, como é que ela se pode tornar uma instituição mais democrática, mais plural, não é? mais diversa. Nesse sentido, e eu acho que uma das coisas que em relação a este projeto foi interessante, e os professores participaram falavam nisso, não é? Quando a gente perguntou o que é que tinha sido, não é? Porque é que eles tinham sido, porque eles foram voluntários, não é? Para essa formação. Porque é que eles tinham ido e o que é que eles tinham sabe, o que é que diferenciava esta formação de outras experiências de formação que eles tinham frequentado, não é? E que tinham feito. E eles diziam que era precisamente, não é? Para além das questões, não é? Da parceria, das linguagens, era uma certa liberdade, não é? E o próprio formato, não é? do modelo de formação, não é? O próprio formato da formação permitia
um tipo de experiência, de relação, dá uma liberdade, não é? Maior do que aquilo que era aquilo que eles estavam acostumados em cursos de formação, não é? A gente tem, enfim, Helena, a gente conversa muito sobre as questões do PNAEC, não é? E da formação, não é? Como é que deve ser a formação do PNAEC e como é que ela pode, não é? Ser este espaço de liberdade. E a gente já tem conversado muito disso relativamente à questão de que, enfim, criticando e contestando alguns modelos mais tradicionais de formação continuada, não é? Que desvalorizam o trabalho do professor, não é? Partem não é? Também dessa ideia de uma falha, não é? Do que o professor não sabe, não tem, não consegue, e trazem pouco espaço para uma certa lógica mais indutiva, ou seja, trabalhar a partir da experiência do próprio professor, não é? E uma formação que é construída a partir da própria experiência, não é? do professor. E eu penso que este programa tinha um pouco esse espaço, não é? E a gente fica sempre, não é? Tentando marcar isso relativamente à questão do PNAEC, não é? E à forma como o PNAEC tem sido pensado, porque se deixar de ser, se a formação deixar de ser um espaço de liberdades, não é? Se ela deixar de ser esse espaço também de troca e de deslocamento também, ela deixa de ser formação, porque então ela não produz uma transformação. Agora, ser uma formação diferente, não é? De certa forma, como um espaço de experimentação e de liberdade, também depois tem riscos, não é? Relativamente àquilo que são certas formas de funcionamento, não é? Das instituições que às vezes não permitem essa liberdade. Mas eu acho sempre que a gente tem que ir encontrando aí o nosso espaço, não é? Pelo menos forçando, não é? E forçando um pouco onde a gente puder, não é? Sem nos deixarmos, enfim, também ser esmagados por isso, mas ir tentando, não é? No cotidiano, não é? Eu sou otimista, não é? Como vocês veem. Acho que quem está aqui somos todos otimistas, né? Gente, tem mais alguma pergunta? Não, né, Jefferson? Já olhamos aí, não tem nenhuma pergunta. O grupo aqui presente tem mais alguma pergunta? Olha, eu quero parabenizar quem está assistindo até agora aqui conosco, parabenizar os professores, dizer que nós estamos recebendo muitos elogios aqui. Dizer que foi uma noite bem especial. Acho que o que foi apresentado aqui daria um belo de um texto. Quer dizer, já está dando. É um texto, né, Ludmila? Por acaso, Ludmila, algumas pessoas estão me perguntando se você pode disponibilizar o texto. Tá? Recebi aqui pelo particular também a experiência. Então, quero dizer que o livro vai ficar comigo. Eu já ganhei o livro. E o link está disponível online. Deixa eu mostra de novo o livro da professora Ludmila. Não é meu, esse livro é nosso. Nossa, eu também tenho um capítulo. Interessante, inclusive do PNAEC, né? Isso, E nele, por exemplo, eu defendo esse diálogo com a universidade, a escola, que é a universitarização, que é uma proposta da formação continuada, dialogada com a universidade, que é uma instância formadora, né? Isso é fundamental. Mas podemos disponibilizar depois, né, Ludmila? Você vai passar o nome direitinho, nós vamos passar para todos. Também o livro da professora Tereza vai ficar conosco, a gente pode... Está disponível online, eu passo o link para você. Eu acho que passando a publicidade, não é? Mas, Momento publicidade. eu acho que, assim, interessante também porque o livro tem, não é só um livro de pesquisa, não é? Tem também capítulos, tem a voz dos alunos. Eu gosto dos professores, né? Tem a voz dos artistas, tem várias vozes. Por isso é que ele está organizado assim. Tem uma parte que tem assim, que está esta parte, não é, que está de um lado e você vira assim, não é? Portanto tem duas faces, não é? Ou duas, e foi pensado precisamente porque ele tem essas. Tem também aqui
no meio, as tais micropedagogias que eu falei, não é? Assim, alguns exemplos. Eu fui contra colocar aqui as micropedagogias, não é? Porque eu não queria um manual, não é? Não queria... Achei que não... Aí tudo, me convenceram por aí, né? Mas assim, não, e nós tentámos, enfim, que não fosse assim, precisamente que não fosse um manual convencional, não é? Que tivesse precisamente a voz das pessoas que participaram. Mas inicialmente eu fui contra. Mas agora eu estou, de certa forma, estou feliz que estejam aqui as experiências, essas micropedagogias, não é? Porque efetivamente elas podem, enfim, ajudar a pensar outras possibilidades, noutros lugares, de outras formas, com outros objetivos, não é? Bom, gente, vamos encerrando. A próxima web, já temos, eu não lembro a data, mas nós vamos comunicar aos coordenadores locais. Vamos também falar da temática. Olha como é que esquecemos de pegar hoje, né, Jefferson? Pois é. Mas tem aí, Luciene. Luciene, você quer falar aqui, por favor? Você ainda não apareceu nas câmeras hoje. Venha cá. Vamos lá, professora Luciene vai falar a próxima web. Fala aí. Minha contribuição, hein? Boa noite a todos, né? Dizer que eu gostei muito da fala das três, porque a Elaine, da Rejane também, então de todas. E eu gostei bastante dessa ideia das micropedagogias também, como você falou, não é um manual, né? Eu acho que são trocas de experiências, é importante, né, que elas sejam publicadas também. Acho interessante o PNAE que ele publica, né, as experiências. Isso é muito interessante para pensar, como a Ludmila falou, outras, né, como que ela usou o termo, o primeiro lá, né, desinventar, né, e reinventar essas pedagogias, né, essas práticas, essas micropedagogias. Então, achei bem interessante essa ideia. Acho que valoriza, sim, porque a gente fala justamente dessa troca, né? Gostei também da ideia do risco partilhado. Estamos todos partilhando o mesmo risco, né? Cada um no seu lugar, mas esse risco dessa formação, né? E dos seus resultados, né? Das suas construções e reinvenções. Deixa eu achar aqui agora, que fica com a responsabilidade, hein? O próximo é 26, é isso. Organização do trabalho pedagógico é o tema, tá bom? Boa noite a todas e todos, né?